E aí, amigos, vamos lá, vamos continuar aqui, né, com as nossas reflexões sobre, sobre o Deus da Bíblia, né? Deus o qual muitos têm como um Deus zeloso, um Deus de amor, um Deus que ama, não é? Quando na verdade nós não vimos isso, principalmente no Antigo Pacto, né? Nós não conseguimos ver isso totalmente, vê-lo, né, como um Deus de amor, como muitos dizem, né? Então, continuando aqui com os nossos assuntos aqui em relação aos textos bíblicos, e desmascarando, né, esse Deus, porque assim, né, os religiosos, a maioria não lê Bíblia, e os que leem, alguns ficam confusos, mas não têm coragem de interrogar, de reivindicar uma explicação sobre o texto. E outros é porque não entendem mesmo, né? E também temos as posições dentro das religiões que não permitem que eles interroguem. Eles querem posição, querem ganhar um salário alto, querem se dar bem, né? E destaque. É isso que eles querem. Porém, nós vamos mostrar aqui o Deus da Bíblia, né? Já que eles não mostram e já que as ovelhas, né, do rebanho não procuram por si só olhar e prestar atenção em quem que eles estão seguindo, né? Já que não fazem isso, vamos fazer, né, por você. E outra coisa, nós não vamos aqui isolar versículo, ok? Vamos ler um texto inteiro. A começar de Deuteronômio, capítulo 28. Vamos pegar esse capítulo aí, né, e falar sobre as maldições do Deus de Israel em relação a seu povo. Em relação a seu povo. Minha gente, isso é coisa incrível. Ah, não, mas Deus é soberano, Deus pode fazer o que lhe convém, o que ele quiser, até ser injusto. Mas peraí, ele não é um Deus justo e zeloso? Quer dizer que ele sendo injusto tá tudo bem? E qual é o exemplo como um Deus que ele tem a passar para nós agindo com injustiça? Hã? Você é tão trouxa assim que consegue deixar passar tudo isso? Caramba, velho. Eu acho que tá bom de parar para raciocinar, né, e pensar, né? Bem, vamos lá. Capítulo 28, verso 15. Analisa comigo o que diz aqui o Deus de Israel para quem desobedecer a ele, viu? Para quem desobedecer. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, meu amigo, é uma ordenança. Então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Você prestou atenção que mesmo lá no tempo antigo, no passado, o povo servia a esse Deus de Israel através do medo? Prestou atenção nisso? Não tinha nada de amor, não tinha nada de livre-arbítrio. As pessoas não podiam escolher, na verdade, quem eles queriam seguir, quem eles queriam adorar. Até porque tinha muito Deus, né? Era muito Deus. É Deus demais. Você tira pela Índia, né? Deus, ali tem Deus. Ali tem Deus de carrada. Muito Deus.
né? Porém, os israelitas não tinham direito de escolher o Deus que eles queriam servir, ué. Eles tinham esse direito ou não? Não tinham livre-arbítrio? Porém, o Deus de Israel dava livre-arbítrio, mas era aquele livre-arbítrio só da boca para fora, porque na prática, se o povo de Israel pendesse para um lado de outro Deus, era morte, ia para a faca, meu querido. E eu vou provar a você aqui, não, Deus não fazia isso. Não fazia? Você não faz ideia do que esse Deus tinha coragem de fazer com qualquer ser humano se não servisse a ele e não seguisse as ordens dele. Tá certo? Então, ele aqui já começa metendo medo, certo? Não desobedeça, porque aí a coisa vai ficar feia pro teu lado. E continuando aqui no 16, ele diz o seguinte: maldito é maldição, meu querido, certo? Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no teu campo. Ou seja, se tu correr para a cidade, tu não vai se dar bem. Se tu for pro campo, ou seja, ele fala de plantação, né? Também tu vai te ferrar, tu não vai se dar bem. Isso é o Deus de amor, o Deus que te ama, né? O Deus que te ama de coração. Então ele já está dizendo aqui, já está dando as cartas. Tu não vai se dar bem nem na cidade se correres para lá e nem no campo se começares a plantar. Tu vai se ferrar de todo jeito, ok? O 17 diz: maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Ele está falando de depósito das comidas armazenadas, entendeu? Maldito o fruto do teu ventre. Ele está amaldiçoando os teus bebês que estão gerando, ou seja, que se geraram dentro de você. Já está amaldiçoando desde o teu ventre. Você está entendendo? E o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Até os animais que não sabem de nada, que não tem nada a ver com patacada nenhuma, de nada de ninguém, de erro de ninguém, até os animais são amaldiçoados e os seus filhotes também são amaldiçoados por esse Deus. E esse Deus é um Deus de amor, tá certo? É um Deus bondoso, é um Deus que te ama, é um Deus que não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio se arrependa. Mas com o seu povo ele está lançando todas essas maldições. Olha só. Maldito serás, o 19, ao entrares, e maldito serás ao saíres. Ou seja, o que ele quer dizer com isso aqui? Você não tem escapatória. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Você está entendendo? É isso que ele está dizendo aqui. Não existe escapatória para você. Fugindo ou ficando, você vai se ferrar. Simples assim. Não tem muito arrudeio, tá certo? Você complica o texto se você quiser, mas tá fácil, ok? As palavras são diretas e fáceis. Não entende se for muito burro, certo? Olha o 20, o que é que diz aqui. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer. Primeiro, a gente vê aqui, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas aqui ele está dizendo que vai mandar a confusão. Você está entendendo? E a derrota, e em tudo em que puseres a mão para fazer, até que sejais destruídos. Não é salvo não, viu? Não é salvo não. Ele não está dizendo aqui, esse castigo é para você se arrepender e voltar para mim e ser salvo, não. Até que sejais destruído
e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. E isso que esse Deus está fazendo não é maldade, não. Ele está tirando o direito das pessoas de decidirem pela sua vida. Querer servir a quem ela quer servir. O desejo dela de ir e vir para onde ela queira e servir a quem ela queira, ele está tirando esse direito dessas pessoas e está acusando as pessoas de serem mal, sendo que ele está aplicando coisas terríveis e maldades, né? E torturas para com essas pessoas. Quer dizer que só as pessoas aqui são más? É isso mesmo que eu entendi? Ok, gente, vamos continuar aqui, vamos para o versículo 21 e olha a bondade desse Deus. Saca só isso aqui. O Senhor fará pegar em ti a pestilência. Olha só, pestilência, isso são doenças, tá? São doenças que ele está desejando a você e você vai pegar, tá bom? Foi o que ele estava dizendo ao povo de Israel. Até que te consuma da terra a que passas a possuir. Olha só, ele não está dizendo vou colocar doenças em você para que você pense, reflita sobre a tua desobediência e volte para mim e eu te perdoe. Não, 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 não. Vou te encher de doenças até que essas doenças te mate, te consuma, acabe com você. Oh, Deus amoroso, aleluia. Não é não, irmão? Tem que glorificar esse Deus, não é verdade? Tem que glorificar. Olha o 22, que coisa tremenda é esse Deus. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre. Olha só que coisa terrível. Ele está falando que vai colocar sobre o povo se o povo não obedecer a ele. E com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com o crestamento, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Bom, o desejo aqui do Deus é que, se você desobedecer a ele, ele vai te encher de doenças, vai te ferrar todo com doenças, certo? Até que você morra ali, sofrendo, definhando, cheio de mazela no corpo e dentro do corpo, fora e dentro. É isso que o teu Deus ele está desejando pela desobediência. O Deus bondoso, o Deus de amor, tá? O 23 diz, e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Ou seja, você não tem para onde escapar e mesmo que tu ores, tua oração não passará do teto, porque o teu céu está de bronze e não permitirá que eu ouça a tua voz ou que o teu clamor chegue até mim. Simples assim. E quando eu disse impedirá que eu ouça a tua voz, é porque realmente esse Deus ele é limitado, tá? Ele não tem nada que escuta tudo em todo canto, não escuta nada disso, tá certo? A Bíblia está recheada de textos mostrando que de onisciência esse Deus não tem nada, ok? Isso é só o comecinho, tá certo? Só o comecinho. Vamos para o 24. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que vivas. É isso? Não. Até que morras. É simples.
não vai chover mais. O que vai cair sobre ti do céu serão poeiras e pó da terra trazidas pelo vento. É isso que vai acontecer com você até que você morra. É a vontade do teu Deus. É esse o prazer do teu Deus se você não servir a Ele. Você não tem opções. Você só deve seguir a Ele. Se caso você queira usar o teu livre-arbítrio para ir para onde você quiser ou seguir ao Deus que você quiser, você vai morrer. Isso ficou bem claro, né? É a servidão pelo medo, né? Ou seja, eles tiraram o povo da escravidão do Egito, né? Para se tornar escravo desse Deus. Você tem que fazer do jeitinho que eu quero. Ou seja, qual é o sentido que tem a vida se você é um ser que nasceu para ser escravizado e não tem liberdade de opinar pelo que você quer? Não é? Qual é o sentido da vida, então? Olha só o que diz. 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Olha só. Por um caminho sairás contra eles e por 7 caminhos fugirás de diante deles e serás espalhados por todos os reinos da terra. Ele não falou só de Israel, não. Falou do mundo inteiro. Tá certo? Não adianta. Você irá contra os seus inimigos achando que vai ganhar, mas vocês vão correr deles porque eles virão em números maiores e vocês se espalharão com medo, andarão muito, mas vão para muito longe com medo de morrer, porque vocês serão espalhados sobre toda a terra, que os teus inimigos vai atrás de vocês. Você está me entendendo? Você vai perder a terra que eu te dei, vai perder a terra prometida, esse lugar maravilhoso que eu dei a vocês, tá certo? E vão viver uma vida errante no meio do mundo sem terra, na diáspora. Por quê? Porque foram desobedientes a mim. Veja que coisa sem lógica, né? A gente tinha Babilônia naquela época, tinha nações que eram totalmente contra o Deus de Israel e ele não fazia nada contra essas nações, né? Mas queria pegar o povo dele e torturar se o povo dele não servisse a ele. Confuso isso, não é não? E mais na frente você vai ver o que esse Deus faz se esse povo não desobedecer a ele. Olha só que coisa terrível. O 26 diz assim, olha. E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Cara, não, isso chega ao cúmulo. Isso é o cúmulo, né? Eu fico olhando assim e tem que medir certas palavras, porque os cristãos, eles se doem muito, e principalmente quando vê essas verdades que a gente joga na cara deles, né? Provando na Bíblia deles, né? Como é que um Deus que tem um povo como seu povo e lança uma maldição sobre esse povo, se esse povo desobedecer a ele, ao ponto de morrerem e ficarem em cima da terra apodrecendo, os bichos comendo o seu corpo aos poucos, e você não ter direito a um sepulcro, a um enterro decente, porque foi desobediente a Deus. Aí vai viver assim, apodrecendo em cima da terra. Até virar pó e poeira. Continua no 27. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito. Olha isso aqui.
com tumores e com sarna e com coceira de que não possas curar-te. Ele vai colocar em você câncer, tumores malignos, sarnas, que o tumor não é ainda, é pouco, né? Ele vai ter que colocar ainda um pouquinho de sarna para você ficar se coçando, gemendo de dor com os tumores, até morrer, até você se acabar em cima da terra. Sabe por quê? Porque não vai ter cura. Rapaz, que coisa interessante é esse Deus aí, cara. É o Deus dos judeus. É o Deus de amor. É o Deus amoroso, bondoso, Deus que ama. Que amor é esse, cara? É esse Deus que você serve? Porque é o Deus da tua Bíblia. Prestou atenção? Continuando aqui no 28, a coisa ainda está muito leve, vai ficar pesada, tá? Vai ficar pesada. E se você se negar a aceitar isso aqui, você vai ter que rasgar da tua Bíblia essas páginas e jogar fora. Porque é verdade o que está sendo falado aqui. Eu não estou aumentando nem diminuindo, é só abrir a sua Bíblia e conferir comigo o que está sendo dito. No 28 ele diz: o Senhor te ferirá com loucura. Quer dizer, os que ele falou antes é pouco, vem agora loucura, e com cegueira e com pasmo de coração. Cara, você vai estar totalmente horrorizado, você vai estar totalmente tomado por terror, entendeu? Sendo simplesmente castigado de uma forma totalmente cruel e desumana. Quando se fala de um Deus, olha que se fosse humano com humano, eu até ficaria calado, né? Que o ser humano é mau mesmo. Agora, quando se refere a um Deus agir dessa forma com a sua criação, ele mesmo sabendo que a sua criação, ela simplesmente peca, erra o tempo todo, ele não é onisciente? Ele não sabia que a sua criação poderia chegar a um ponto desse? Será que isso é surpresa para esse Deus? É complicado, né? É complicado, né? 29 diz assim, olha, presta atenção, tá? E apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Não tem Homem de Ferro, não tem Super-Homem, não tem Incrível Hulk, não tem Aquaman e outros heróis, né? Porque o Deus já tirou a sua posição, já se saiu, né? Ele já se saiu aí, não, eu não vou te salvar, não tem quem te salve, né? Mas também não vai ter outros super-heróis para te salvar. Ele está dizendo aqui, deixando bem claro, tu vai cair em todas essas ciladas aí, tá certo? Todas essas maldições vai vir sobre você e não tem escapatória, não tem salvação. Você tá ferrado, cara. É o amor do coração do teu Deus, tá? Da Bíblia, ok? O Deus da Bíblia é o teu Deus que está dizendo a você que você está ferrado se você não obedecer a Ele. Ele disse isso ao povo de Israel. Ou seja, ele não queria que as pessoas servissem a Ele como um Deus de amor,
mas sim como um ditador. Ou você faz o que eu quero, ou eu vou te esmagar. É o que está dizendo aqui no texto, sabe? É o que eu estou vendo aqui no texto. Eu não estou aumentando nem diminuindo, eu estou falando a verdade, tá bom? O 30. Tem coisas muito sérias ainda para se falar aqui. Olha só, olha o que o 30 diz. Desposar-te-ás com uma mulher, porém, outro homem dormirá com ela. Cara, que é isso, Deus? Que é isso, Deus? A esse ponto, o camarada vai ter sua esposa e alguém vai tomar a esposa do cara, vai deitar com ela e o cara não vai poder falar nada. É isso mesmo, Deus? Cara, é sério. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. Que é isso, cara? Que mal desgraçado foi esse que esse povo fez para que esse Deus lançasse todas essas maldições a esse povo? Se eles pecassem, qual pecado seria para chegar a um ponto desse? Porque se for para adorar outros deuses, o povo de Israel já andavam com santinhos no bolso escondido, com imagens em miniatura escondidas há muito tempo. Quem estuda a Bíblia e quem lê muito bem conhece a história. Então, que tipo de erro seria esse ao ponto de todas essas maldições vir contra essas pessoas? Caramba! Sério mesmo que chegaria tudo isso? Olha o 31. O teu boi será morto aos teus olhos, porém, dele não comerás. Já tira o cavalinho da chuva, que tu não vai comer da carne do teu próprio boi. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. Ponto final. Não adianta querer reivindicar que não vai ter quem te ajude. Você não tem salvador, lembra? As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e não haverá quem te salve. Pois é, não haverá novamente quem te salve. Você prestou atenção? Não há quem chegue para você e diga, opa. Peraí. Não, roubar a ovelha do irmãozinho aqui, não, que é isso, cara? Não, deixa a ovelhinha do cara. Peraí. Você matou o boi do irmãozinho aqui? Não, você vai ter que devolver as carnes do boi dele, o boi era dele. Não tem salvação para você. Você está ferrado. Certo? É simples assim. Olha o que diz o 32. Vamos prosseguir. Estou lendo todo o texto para depois ninguém dizer que eu estou lendo e isolando o texto, tá certo? Isolando versículos, tirando totalmente do texto. Não, estou lendo tudo aqui para você. Teus filhos, a coisa vai ficar salgada, tá? Se você tem estômago para ouvir o que vem depois, te liga então. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e por eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. Você não tem mais autoridade sobre os teus filhos. Vão tomá-los de você e você vai ter que ficar calado. Primeiro, os meninos vão colocar como escravo. As meninas simplesmente vão ser estupradas. Simples assim. Aquela coisa que você fazia quando invadia povoados vizinhos,
né? Matava a mulher, matava os reis, matava todos os meninos e trazia as moças virgens e pegava as moças e dava para os soldados de vocês para eles estuprar as moças. Vocês, povo de Israel, vocês faziam isso, né? As filhas de vocês vão ser tomadas e também vão ser estupradas. Simples assim. Que é isso? O povo de Israel não fazia isso. Então você não lê Bíblia. Tá certo? O Deus mandava o povo de Israel invadir um vilarejo, certo? Matava o rei daquele lugar, matava as mulheres casadas, matava os bebês, né? Todos os bebês. Eu quero saber qual é a justificativa que tem de alguém mandar matar um bebê. Qual é a justificativa? Por mais errado que o pai ou a mãe seja, não existe justificativa de matar bebês. Não existe. Não existe. Mesmo vindo de Deus, mesmo principalmente dele, ele deveria dar um bom exemplo. Não é? Mas ele mandava passar a espada. Esfaqueie todos os bebês, matem todos eles. Só tragam as meninas virgens. Olha, quando os soldados chegavam com as meninas virgens, sabe o que Moisés fazia? Moisés dizia: está aí de presente para vocês, certo? Pelo bom êxito que vocês tiveram na guerra. E elas eram, além de estarem apavoradas por perderem a terra, perder seu pai, perder sua mãe, perder seus irmãos, e ainda elas eram estupradas pelos soldados de Israel. Durma com uma bronca dessa. Tá duvidando? Então é porque você não lê Bíblia, que se você lesse Bíblia, você sabia disso. Mas é Deus. Então, se é Deus, né? Vamos lá, então vamos imitar ele, né? Vamos estuprar todo mundo por aí, né? Vamos sair roubando, saqueando, porque era o que o povo de Israel fazia. Roubava, saqueava as coisas dos outros, além de serem assassinos. Você está me entendendo? Vamos continuar aqui no verso 33. O 33 diz o seguinte: o fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Ou seja, você será torturado, você será simplesmente humilhado todos os dias. Meu amigo. Meu amigo, não brinque não. Isso é o Deus de amor que está fazendo isso com as pessoas. Que é isso, cara? Olha o 34. E enlouquecerás com o que vires com os teus olhos. Claro, o cara vai ficar doido, cara. O cara vai ficar pirado. Sendo torturado, as filhas foram tomadas, passando uma fome desgraçada. Não tem quem não enlouqueça numa parada dessa, não é verdade? O 35 diz: o Senhor te ferirá com úlceras. Mais uma vez ele diz isso. Malignas. Úlceras malignas, isso é câncer, gente. Nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até ao alto da cabeça. Você terá câncer da planta do pé. Olha, da planta do pé, nem andar você vai poder andar. Você vai sofrer demais. É isso que ele está dizendo. Se você se afastar de mim, eu vou colocar tanta úlcera em você, tanto câncer em você, desde a planta do teu pé até o couro cabeludo da tua cabeça. Você vai estar cancerígeno, você vai sofrer dores terríveis. Peraí, isso é servir a um Deus de amor ou está servindo a um ditador? Você é inteligente. Você que está me ouvindo aí, você é inteligente. Você acha isso correto? Não vá pelo lado emocional. Porque aí você vai aceitar tudo. É Deus. Não.
Olhe pelo lado da razão. Se fosse com você, você aceitaria? Mas a pimenta tá ardendo no olho do outro, né? Não é em mim, então tá bom demais. Não é? Porque tem gente que é assim. Tem gente que protege isso aqui de uma forma extraordinária, né? Mas a coisa tá horrível aqui. Olha a tortura que esse Deus está fazendo com a pessoa aqui, que só deles escutarem isso já está sendo uma tortura tremenda. Imagina isso acontecendo na prática. 36. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. Como uma coisa que ele não soubesse que Abraão, Isaque, Jacó e os outros demais, todos eles andavam com santinhos, com imagens de escultura em miniatura, tendo como Deus. Até porque esse povo, antes de ser chamado os hebreus, né, os judeus, esse povo servia a outros deuses. Eles não serviam a Yahvé, a Jeová, ele não servia a ele, né? É por isso essa ciumeira toda, né? Você só vai servir a mim agora. Mas esse povo já servia a outros deuses. E cadê a onisciência desse Deus que não via Abraão, Isaque, Jacó e muitos outros no meio do povo andando com imagens de escultura? Uma das imagens que eles mais adoravam era o bezerro. Era o Beuzebu. É tanto que quando Moisés demorou a descer do monte, a primeira coisa que eles fizeram foi um bezerro de ouro para adorar, dizendo que foi ele que tinha tirado eles da terra do Egito, porque era esse Deus que eles adoravam antes de serem chamados povo de Deus, povo escolhido de Deus. Você está entendendo? As pessoas não sabem disso, entendeu? Aí é por isso que protege com unhas e dentes isso aqui, essa aberração, essa desgraça toda, e as pessoas protegem. Inventam qualquer coisa, é um malabarismo desgraçado para tentar proteger uma desgraça dessa, né? A coisa é muito séria. Eu vou ler novamente o 6. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conhecestes, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. Isso não era novidade para os hebreus, tá certo? Então vamos para o 37, vamos ver aqui o que diz o 37. E serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos a que o Senhor te levará. Por quê? Claro, vão querer simplesmente denegrir a todos eles. Não, mas não diziam que o povo de Israel era isso, aquilo, outro. Mentira, cara, isso era tudo papo, vê? Estão todos agora nas nossas mãos, todos eles estão nas nossas mãos. Cadê aquela guerrilha toda, aquele poder todo que eles tinham, que diziam que eles tinham? Não tem nada, aqui ó, são todos nossos escravos, vão virar piada. É o que Deus está dizendo aqui para o povo dele. Vocês vão virar piada na boca dos estrangeiros que estiverem subjugando vocês. Simples assim. E olha o que ele diz ainda no 38. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Mandará pragas para comer as plantações das pessoas, dos seus servos, né, do seu povo que ele escolheu. O castigo é:
se separar de mim, se desviar de mim, vão até as plantações de vocês vão ser destruídas pelos gafanhotos. Eu vou enviar pragas para destruir as vossas plantações. E o 39 diz: plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Não tem escapatória. O que você fizer, eu vou estar vigiando para que tudo que você fizer, você se dê mal. É isso que vai acontecer. Eu vou estar vigiando para que tudo que você faça não dê certo. Você sempre tome prejuízo e vai sofrer só pelo fato de ter se desviado de mim. Rapaz, a coisa é muito séria. Olha o 40, o que é que diz aqui? Em todos os termos terás oliveiras, ou seja, em toda a terra, né, as vossas terras terão oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Ou seja, as tuas oliveiras, mesmo estando cheias, todas elas cairão, apodrecerão, ficarão ruins. Você não vai aproveitar nada. Nada. A maldição é completa, viu? É completa. É um pacote completo aqui. 41 diz. Preste atenção, gente. Você preste atenção. A coisa é muito séria. Muito séria. O que vai ser falado de agora em diante, por muitas partes aqui dos versículos, são coisas terríveis. Você tem que ter estômago para aguentar um troço desse aqui. Eu quero ver se você vai dar razão a uma desgraça dessa.